aí, Trippers, como é que vocês estão? A gente tá bem, né? Mais ou menos. Depois daquele episódio. A bomba que o Oda jogou na nossa cara foi tenso. Episódio 1071 lançou nesse domingo. E finalmente tivemos Gear o Luffy como Joy Boy. A nova transformação dele. Impecável. Mas, será que foi forçado? Será que não foi um protagonismo exagerado? Será que realmente foi o melhor episódio de 1071 episódios? Será que valeu todo o hype? Vem com a gente, navegue nesse oceano de informações e descubra. Caralho, foi, imagina. Oi! O Luffy morreu. Ou será que não? Por causa da transformação. Esse episódio a gente teve a transformação do Luffy virando o Deus do Sol, Nika. Gear 5, o pico do Luffy. O ápice, o maior momento da série e o início do final da luta dele contra o Kaido, lá no arco de Wano. E o final do anime. O meu nome é Gabriela. Eu sou o Gregory. E hoje a gente vai falar sobre isso e se foi realmente forçado ou não. Mas primeiro, vamos contar um pouquinho os acontecimentos do anime que foram muito importantes para essa saga final e descobrir se realmente foi o melhor episódio. A gente vai falar sobre os foreshadowings que tem em One Piece. Pra você que não sabe, foreshadowings são tipo prenúncios, anúncios assim, que demonstram alguma coisa que vai acontecer no futuro. O Oda faz muito foreshadowing. Principalmente Skypiea. Eu sei que você pulou Skypiea, não negue. Coisa feia, vergonha pra sua família. Shame on you. Mas foi em Skypiea que a gente teve uma cena incrível que tá rodando na internet agora, super famosa. Que é a cena do Luffy dançando na fogueira com os lobos. Você percebe que ele faz uma sombra bem similar com o que a gente viu no último episódio. Ela aparece em vários momentos do anime e toda vez que fala desse bendito Deus do Sol, ela tá lá. E apareceu muito antes da gente chegar em Wano. Foi no episódio 300, 200 e pouco, não é? E os quebrados. E em Skypiea a gente também tem os famosos... Tambores da libertação. Exatamente. Tan, 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 tan. Grandes. A gente tem o nosso guerreiro Wiper, que tá desmaiado, acordando depois de uma guerra intensa, se perguntando: meu Deus, esses são os tambores da guerra, a gente tem que lutar, vamos lá. E daí eles percebem que, na verdade, são os tambores da libertação, da festa. O Luffy e seus amigos estavam festejando porque Enel foi derrotado, a paz foi restaurada, todo mundo estava feliz. Depois de 400 anos de guerra, o Luffy e a sua tripulação libertou Skypiea. Além de Skypiea, que foi aquele arco que a gente já sabe, a gente tá ligado. Também temos o Thriller Bark, aquele arco da luta contra o Moriá. Você pulou, pode falar, você pulou esse também. Em Thriller Bark, depois que eles detonam o Moriá e acabam e vão festejar, temos nosso querido Brook cantando a música dele e seus companheiros. Binks no Sake, música linda. Todo mundo conhece e todo mundo ama. Só que vocês nunca pararam pra perceber os detalhes da letra, as mensagens escondidas do Oda. No meio de Binks no Sake, eles cantam: uma tempestade chegou ao céu distante. Agora as ondas dançam, rufando como tambores. Se a covardia te consumir, esse suspiro pode ser o último. Porém, o amanhã vem com um novo sol. O amanhecer chega ao ano. Então vamos lá, vamos ver isso aí desde o começo. Então, a tempestade tá falando sobre o Kaido. Detalhe, tem algo escondido nessa tempestade, você vai entender depois. Sim, e você pode perceber em um ano que toda vez que o Kaido aparece, é rodeado por raios, trovões, é sempre uma grande tempestade. E em uma terra distante. Que terra é mais distante que um ano? Aquela ilha remota, com os portões fechados. Tá claro. Tá falando dos tambores, e vocês ouviram os tambores tocando. Famosos tambores. Se a covardia te consumir, não é muito o Luffy, mas esse suspiro pode ser o último. Luffy morreu. Luffy morreu. Mas o amanhã vem com nascer do sol. O ano fala sempre do amanhecer. E que amanhecer melhor seria esse se não for o despertar do Deus Nika? O famoso Deus Nika, que a gente vai falar esse vídeo inteiro, porque não tem como falar de Luffy, Gear 5 e não tocar no assunto. Deus do Sol, Nika. Tá claro, gente, tá na própria música. Tá claro como o sol. Binks no Sake fala sobre o que tá acontecendo agora em um ano. Falando sobre o Luffy morrendo, eu tenho uma teoria que, pro despertar da fruta, teve que acontecer 3 situações, 3 requisitos. O Luffy morrer, um autoconhecimento da fruta, que nem todo despertar, e o Luffy tinha que estar se divertindo. E, gente,
Qual luta que o Luffy mais se divertiu, se não essa? Tava ele e o Kaido todo momento rindo, se divertindo. A luta era quase uma brincadeira de criança pra eles. Que nem aquela cena do Lau e do Kid e do Luffy não se desviando da bola de fogo. Era uma aposta, era uma brincadeira, era como se eles tivessem voltado à infância. Essa liberdade de poder se divertir no meio de uma luta. Não era uma luta que, tipo, todo mundo podia morrer e um país inteiro podia ser escravizado. Imagina, nem era tão importante assim. O Kaido tava se divertindo, o Luffy tava se divertindo, eles estavam aproveitando a luta. E é por isso que Luffy despertou, conseguiu se transformar no Joy Boy. Porque ele estava se divertindo, ele precisava ser feliz naquele momento. Exatamente. E se a nossa palavra não é suficiente pra te comprovar isso, a gente pode ver no próprio anime. O Kaido tinha aquele trauma dele de quando ele tava lutando contra o Oden. E apareceu aquela véia lá, que não é tão importante assim, é uma véia random. Ela interrompe a luta. Ela acaba matando o Oden e o Kaido fica muito triste por não poder ter vencido justamente. E acontece a mesma coisa em um ano. No episódio passado, vocês conseguem ver. Aparece um agente do CP0 e interrompe a luta dos dois. E o Kaido fica triste. Ele venceu, mas ele ficou triste. O Kaido tava se divertindo, ele tava tendo o melhor momento da vida dele. Exatamente. Por isso que a gente diz que esse foi o melhor momento pra fruta do Luffy ter se despertado. Porque o Luffy chegar perto da morte, todo arco. Crocodile, Megalan, Whole Cake, todo arco ele já chegou perto da morte. Ele tinha, assim, conhecimento da fruta com os Gears, mas ele não tava se divertindo, porque as lutas tinham alguma coisa a mais. Só que nesse ele tava se divertindo, o cara tava rindo. E foi o arco que ele mais apanhou e teve que aprender muitas coisas novas de uma vez só. Porque senão ele não ia conseguir derrotar o Kaido. Então a gente vê ele na prisão, aprendendo sobre O Ryo. o Ryo, exatamente. Ele aprende muitas coisas novas e a gente pode perceber o conhecimento da fruta elevando no cérebro dele, que não sei se ele tem, mas... Se tem, não usa. Esse é o Luffy. É o Luffy. E por isso que a gente pode falar que isso não foi protagonismo. Inclusive, tem muitos de vocês aí que estão assistindo que falam que a luta dele contra o Katakuri foi protagonismo. Tá bom que foi uma luta que durou 20 episódios, mas, gente, o Luffy... Pode falar. Vocês estão resumindo uma história de 20 anos em protagonismo? O povo pula metade dos arcos e fica falando que é protagonismo. Não tem como, não tem como. Essa luta, o Luffy, ele teve muitos momentos pra descansar, entendeu? Ele ganhou na resistência. Exatamente. Não importa que o Katakuri é grandão, forte, musculoso, bonito, cheiroso. Ele ganhou no resistência. O que mais ajudou foi, tipo, o Katakuri se perfurando, porque o Katakuri é forte, a gente sabe disso, ele não tá acostumado a apanhar. Exatamente. O Luffy tá, ele apanha, ele sofre, ele perde toda hora. O Katakuri é poderoso. Essa é a magia de One Piece. O personagem que a gente mais gosta tá sempre apanhando. Mas como a gente não pode falar só do passado, vamos voltar pra esse episódio de domingo. O episódio 1071, o que eu mais gostei foi as cenas do Luffy rindo. Não foi forçado e foi tipo, eu ri assistindo, sabe? Eu ri também. junto com ele, não tem como. Não teve como assistir aquele episódio e ficar triste, sério. Porque, tipo, fazer um personagem rir muito começa a ficar estranho, tipo, com o tempo. Mas não, o Luffy foi natural, sabe? É o Luffy, você começa a rir junto. Sim. Fica, tipo, sorriso de dente a dente. Se colocasse um personagem rindo o tempo todo, toda hora, ia ficar parecendo o quê? O Kira. Ia ser estranho. Super esquisito. Então, esse episódio, essa risada que eles colocaram, o jeito que a felicidade foi demonstrada foi simplesmente incrível. A parte que eu mais gostei, eu vou ser sincera, não foi nem sobre a história, foi sobre a animação. Os artistas desse episódio estão, ó, eles foram perfeitos. O jeito que a animação, além de ter ficado muito bonita e cartunesca, o jeito que era proposta mesmo pra ser, teve uma liberdade, teve vários tipos de animações diferentes que mostra como Muitas cenas boas também, aquela cena do Kaido que, tipo, ele vê, ele fica... congelou o frame. Foi muito engraçado. já virou meme. Mas nem tudo é flores. Não sei se é porque faz tempo que eu não assisto ou porque eu tô ficando velho, mas eu não consegui captar, teve muita coisa acontecendo e eu fiquei meio perdido, tipo, naquela cena que o Luffy ergue o chão e, tipo, rebate o ataque do Kaido. Muita coisa aconteceu, eu fiquei meio perdido, mas Sim. podia ter diminuído um pouquinho. Foi incrível, mas pra um anime que demorou 20 episódios pra terminar uma luta,
pra uma cena tão importante ter acontecido em questão de segundos, foi meio demais pra gente. Então eles poderiam ter ido mais com calma, mostrar mais detalhes, sabe? Brincar um pouquinho mais. Mas foi perfeito. Não tiro os créditos. A minha parte, que eu menos gostei, eu diria que foi os flashbacks. Flashbacks e o foco principal não sendo Gear 5. Não sei se eu tava esperando muito, se o erro tá comigo, se a expectativa tava faltando, mas eu queria que fosse um episódio só sobre o Gear 5, sabe? E acabou aparecendo outras cenas que roubaram, sabe, o protagonismo do Gear 5. Então isso me deixou um pouco chateada, mas continuo amando. Esperamos que no próximo episódio, Full Gear 5, Tomara! Kaido vai virar saco de pancada, Corda de pular. vai virar tudo, menos um dragão. Mas será que foi forçado? Luffy é o sinônimo de liberdade. Seja em One Piece e seja em todos os outros animes. Ele é o mais livre. Não tem como. Por isso que eu odeio quando vocês aí ficam falando, ai, porque o Luffy vai ganhar porque ele é um menino da profecia. O Luffy não vai ficar enjaulado, ele não vai ficar preso numa profecia. Ele é a definição de liberdade. Todos os arcos. Todos os arcos. Sem exceção. Ah. Todos têm o Luffy libertando ou alguém ou uma cidade inteira. Ou um país inteiro. É um país, né? O mundo inteiro. O Luffy vai libertar todo mundo. Exatamente. Finalmente chegamos à resposta da pergunta. O Gear 5, a transformação, o episódio 1071, foi forçado? Não. De jeito nenhum. Se você pensa isso, você é maluco. Você tá pensando errado. Você tá errado. Caramba, não tem como, sabe? Não tem como. Não sei se foi o melhor episódio, porque tem muitos mais episódios incríveis por vir, mas foi incrível. Se você achar forçado, assiste desde o começo, que eu sei que você vai entender melhor depois. Oda, você é incrível. Muito obrigado, Sensei Oda. Te amamos. E, pra você que tá adorando esse papo de felicidade de Luffy, eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês. Vem cá. Na Flipper, a gente aprende com esse tipo de conteúdo, tá? A gente não tá gravando isso daqui à toa. É porque na nossa plataforma a gente tem exercícios como esse, de One Piece e de vários outros assuntos que tenho certeza que te interessam. Se One Piece não te interessa, você vai achar algum que é muito interessante. Então, One Piece não foi forçado, o hype valeu super a pena. E se você achou isso, assiste desde o começo, tá? Você tá precisando. Não se esquece de se inscrever, dar um like, ativar o sininho, porque é muito importante pra gente. A gente vai continuar fazendo vídeos como esse, vídeos super interessantes sobre animes, filmes, música. Séries, o que tiver no catálogo a gente vai falar sobre. Comenta aí sobre o que você gosta, que talvez a gente fale sobre esse assunto. E vai ter meus vídeos de teoria, porque querem me calar, porque o One Piece na verdade é...